Sejam bem-vindos para o nosso episódio número 7. Hoje estou com a Rayana Macedo, a nossa convidada de hoje, uma convidada muito especial. Todos os episódios foram especiais, mas esse aqui, o que respeita a Venezuela e o Brasil, ele é especial porque a Rayana, ela é uma migrante que em algum momento morou na Venezuela e agora está de volta no Brasil, o qual torna a experiência dela muito valiosa e especial porque ela vai trazer algumas lembrança, algumas notoriedades da Venezuela e, obviamente, a experiência de ter passado pelo nosso país e trazer para vocês alguma dessas eh, lembranças, né? Ayana, muito obrigado pela disposição, tá? Seja bem-vinda. Carlos, eu que agradeço estar aqui, né, falando um pouco da minha história. Para mim é um privilégio, na verdade, falar, contar, né, o que eu vivi, minhas experiências. Para mim sempre é uma alegria isso, sabe? Quem olha esse programa aqui, que foi ou é imigrante, é muito importante a gente contar nossa história. Onde seja que a gente for, contar nossas histórias é algo que nos torna as pessoas que somos hoje em dia, né? Exatamente. A história do migrante, do momento que toma a decisão de deixar o país até o momento que se residencia no outro país, é um monte de histórias, de dificuldades que a pessoa atravessa. Graças a Deus, com amizades no meio, você consegue contornar essas dificuldades. Quando elas, inclusive, não têm a ver com o idioma, né? Que também são outras adicionalmente que a gente toma para a nossa adaptação. Mas vamos começar, Rayana. Comenta um pouco para a gente e para o público que está ouvindo, onde você mora aqui no Brasil no momento e o que você faz da vida, um pouquinho para entrar em contexto. Então, Carlos, eu moro aqui no Brasil agora, né? Eu moro numa cidade chamada Goiânia, Goiás. Ela fica bem próximo à nossa capital aqui, né, do Brasil, que é em Brasília, porque eu gosto mais de falar que fica perto de Brasília, que as pessoas, tá, Brasília. Então, eu moro aqui, agora eu sou professora de português também, professora de idioma, e ensino português para os hispanos, né? É, mas, assim, eu moro aqui nesses lugares, mas a minha família é toda de outro lugar, é bem longe daqui. Eu praticamente moro aqui no, em Goiânia, só eu e uma irmã, e a minha família mora em outro lugar daqui do Brasil, sendo que eu nasci, né, em Manaus, Amazonas. Aí eu moro bem longe de onde eu nasci. Toda a sua família de origem está em Manaus. Toda É, não, né? ela, A maioria. a grande maioria está em Manaus, Amazonas, e outra está em uma cidadezinha pequenininha que se chama Barcelo, também fica lá no Amazonas. Eu sou a única que não moro lá no Amazonas. Estou aqui por sempre, né? O restante está tudo lá no Amazonas. Perfeito. Bom, vamos começar, né, te perguntando, faz quanto tempo que você chegou ao Brasil? O tempo que eu voltei lá da Venezuela, né? Você disse. É isso, exato, Mais ou menos 8 anos, Carlos. 8 anos, 8 anos e meio, por aí. Voltei lá da Venezuela. perfeito. 2015, mais ou menos, vamos supor ali, por Foi esse ano. bem antes, assim, foi bem antes de toda essa loucura, né? Que a gente não é um segredo para nenhuma pessoa. Foi bem antes disso, então. Mas naquele tempo eu já estava anotando algumas coisinhas, então a minha mãe falou: Ô, filha, a gente vai ter que sair da Venezuela, tal. Então faz mais ou menos 8 anos, 8 anos e meio, assim, tal, que a gente veio de lá. Perfeito. É, começando, né, o nosso bate-papo vai ser um pouquinho presente, né, ela voltando da Venezuela e depois a gente vai retroceder um pouquinho para entender essas motivações. Primeiro, por que eles foram para a Venezuela e por que saíram da Venezuela. Quando você chega em 2015, é, quanto tempo tinha passado desde que você foi morar na Venezuela? Você foi muito Então, Carlos, criança? eu fui para Venezuela bem pequena, né? Eu fui com 5 anos, minha mãe conta, né? Porque eu realmente não lembro o tempo que eu fui para lá, porque eu era muito pequena. Aí a gente foi para lá, tal, e eu falar a verdade para você, a gente teve nessas indas e vindas, mas a minha residência era lá na Venezuela. A gente morava, tinha casa lá na Venezuela, mas eu continuei vindo às vezes aqui no Brasil, umas férias, visitar a família, tal. Mas a residência onde eu morava mesmo é lá na Venezuela. Então, mas quando eu fui, a primeira vez que eu fui lá para a Venezuela, que minha mãe falou, não, a gente vai morar aqui,
5 anos de idade. Aí a gente ficou lá um tempo, assim, a gente ficava uns tempos lá, um tempo aqui, mas a maioria dos tempos foram lá. Nisso foram uns 15 anos, 16 anos, Carlos. Ok, perfeito. Então, digamos que grande parte do que você hoje considera crescimento como pessoa foi lá na Venezuela, né? A sua adolescência foi completamente lá, obviamente atravessada pela cultura que a sua mãe representava para você, mas grande parte da sua formação como pessoa, digamos assim, amadurecimento como pessoa inicia lá. Sim, Inicialmente, qual foi a motivação a de motivação viagem da para gente lá? ir para lá para Aham, da sua Venezuela, mãe. minha mãe, da minha mãe, que tudo assim que eu conto, na verdade, é baseado na opinião dela, né, na história dela, porque, como eu falo, que eu era bem pequena. Minha mãe falou que a gente foi morar para lá porque lá era um bom país para se viver, para se morar. Com muitas oportunidades, assim, que não era era um país bom de você ter as coisas, de você comprar uma casa, ia ter muita facilidade para isso, como a gente sendo estrangeiro, a gente não teve, naquele momento, minha mãe viu que não ia ter muitos problemas para a gente, né? Aí ela via que era um país que tinha oportunidade, sabe? Ela falava que não, a gente vai crescer aqui. Aqui eu vou ter minha casa, é um país bom, naquele tempo economicamente era ótimo. Então minha mãe falou, não, e além disso não era tão caro de se morar. Tinha essa oportunidade e não era um país extremamente caro, né? Porque lembrando que lá tem esse negócio dos serviços, assim, serviço que eu falo assim, água, luz. Naquele momento, para a gente, era super econômico. Então, a gente, nossa, minha mãe falou: é aqui, eu vou construir minha vida aqui. É bom um país. Ela falava que era um país bom para criar os filhos. Não sei o que que ela, assim, na cabeça dela, ela falou: não, super tranquilo, vou criar meus filhos aqui, vou ter minhas casas, minhas coisas aqui. Então, naquele momento, eu acho que ela falou a tranquilidade, a economia e, assim, ela se viu lá, criando os filhos dela lá. Perfeito. Só para eu ir fazendo a contagem e o público for acompanhando. Ela volta da Venezuela em 2005, depois de ter passado aproximadamente uns 15 anos na Venezuela. Então, vamos supor que a viagem para a Venezuela aconteceu entre 2000 e 2001, uma coisa assim, entre 99 e 2000, o ano da ida, morar lá. Em qual estado vocês moraram? A gente morou em vários estados lá, tanto que minha mãe fala, nossa, eu acho que era uma gitana, uma coisa assim, porque minha mãe amava viajar lá. Ela, não sei explicar, ela falava que ela viajava para um lugar, aí ela se apaixonava daquele lugar, ela, vamos morar para cá, vamos morar para lá. Mas no momento que a gente vai embora daqui do Brasil, a gente vai pelo Amazonas aqui do Brasil. Eu queria bastante contar isso daí, porque as pessoas às vezes não conhecem, mas por aqui, por água, pelo Brasil, a gente consegue ir para Venezuela. Não é somente por terra. Então a gente foi por água, ó, tipo assim, um mês de viagem. E o primeiro contato com a Venezuela que a gente teve foi com umas cidadezinhas indígenas, que fica no estado do Amazonas. O nome delas são. A gente morou em duas, né? Era bem pequena e era muito assim, venezuelanos indígenas, era muito mesmo. E aí a gente morou numa cidadezinha que chamava Maroa e São Carlos Rio Negro. São Carlos Uhum. de Rio Negro, assim. E aí, depois de morar lá, a gente foi morar na capital do estado do Amazonas, que o nome é Puerto Ayacucho, lá da Venezuela, né? E logo daí a gente foi morar em outra cidade, outro estado, que se chama Barinas. A gente foi morar para Barinas, Barinas, Barinas. Morou nessa capital, tá, um tempão. E tudo nisso a gente morava, era anos. É ano lá, ano aqui, ano ali. E aí, de último, a gente foi morar numa cidadezinha muito bonita, que fica fronteira com o Brasil já, que é Santa Helena de Guairém. É muito lindo lá, eu amo lá. É assim, o lugarzinho de paixão que eu tenho, muito amor por aquele lugarzinho. Mas, Carlos, a gente viaja muito. Eu, por exemplo, eu falo que eu conheço mais a Venezuela que o Brasil. Muito fácil de viajar lá para mim, muito fácil. Assim, eu conheci praias, eu conheci o mar, Margarita, eu conheci Caracas, eu conheci Puerto La Cruz, muito lugar com praia, Nossa, tal de Motima. Gente, eu conheci os venezuelanos, às vezes que eu falo essas histórias, falo, nossa, tu conhece mais a Venezuela que eu? E eu falo, sim, conheço muito a Venezuela, viajei muito.
Para mim era muito fácil, Carlos, porque você mora aqui no Brasil, você vê a distância de lugares aqui no Brasil, é longe pra caramba. Lá não. Eu conseguia viajar assim, por exemplo, hoje eu dormia num lugar, eu pegava um ônibus tal, amanhã eu já estava lá no mar, estava lá na praia. Então, para mim era muito bom, muito fácil viajar lá na Venezuela. Perfeito. Não, só de fato de você conhecer Porto La Cruz, Porto das Margarita, e já é um grande diferencial, realmente, porque muitas pessoas não conhecem, não pela incapacidade, não pela própria vontade mesmo, não tiveram esse interesse, inclusive muitos dos que emigramos acabamos hoje, por exemplo, eu conhecendo mais o Brasil do que a Venezuela. Eu conheço hoje mais estados, também assim como você, eu já visitei um pouquinho Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, São Paulo. Agora, Porto La Cruz nunca conheci, Porto Ordaz também, não. Margarita, nunca, nunca. Motima, fui para Motima, um lugar lá Ah, que é. Mochima visitei, sim, Mochima, Nossa, sim, lá a fiquei praia. apaixonada com Motima. E Margarita, Margarita para o brasileiro, para quem é brasileiro, se estiver vendo aqui esse vídeo, gente, Margarita, o brasileiro fala Venezuela Margarita. Ah, Margarita. Então, a Margarita é muito assim, tem um significado muito grande para o brasileiro aqui. Tipo, o brasileiro é apaixonado para ir lá em Margarita. Então, eu já fui em todos esses lugares, Carlos. E se for Mochima, muda, né? Se esse brasileiro que visitou Margarita e conhecer algum dia Mochima, vai deixar, Não, meu vai sonho, querer morar lá. meu sonho, Carlos, é ir lá num lugar que se chama Tucacas. Meu sonho. Eu acho que em algum momento eu vou ir lá. Meu sonho é conhecer. Eu já fui Tucano. Tucano é bom, é bom. É, mas, assim, em questão de praia, qualidade, tranquilidade, Moshima, Parque Moshima tem mais, assim, é um nível um pouquinho mais legal. Nossa, A mas as pessoas me água, perguntam, qual a praia que você mais gostou? Não sei, todas, eu gostei de todas. Eu amei todos, o mar, a praia, era tudo muito limpinho, Carlos. Era a coisa mais linda, assim. Eu ia para essas praias e ficava apaixonada. Gente, não tinha, não era sujo. E além disso, por exemplo, às vezes que eu ia lá em Margarita, sempre encontrava brasileiro, sempre encontrava brasileiro. Falava, gente, eu tô aqui em Margarita, eu tô aonde? Eu tô na Venezuela ou tô no Brasil? perfeito. E aí, quando vocês começam a crescer, a viver, passar tempo na Venezuela, eu queria que você dissesse para nós como foi essa parte da escolaridade, por exemplo, como você começa a estudar, a experiência de usar uma outra língua. Como foi? Como você foi tratado, principalmente, a escola? Gente, não. Eu vou falar sinceramente, assim, não é querendo me achar, né? Não é querendo me achar, mas já me achando a rainha do português. Quando eu fui crescendo, tá? Nunca foi um segredo para ninguém que eu era brasileira. Nunca foi um segredo lá na Venezuela. Eu falar assim, ah, que vergonha eu falar que sou brasileira. Não. As pessoas gostavam de me conhecer porque eu falava português. Eu era uma estrela lá, entendeu? Aí, no colégio, por exemplo, no colégio, olha, ela aqui é a minha amiga, ela é brasileira. Fala aí português. Eu, em nenhum momento, me sentia incomodada, eu me sentia a rainha do português lá. Então, eu era conhecida, por exemplo, no colégio de Barinas. Barinas é aquele que é mais lá para o centro, né? Lá no centro da Venezuela. E lá sim tinha muitos poucos brasileiros. E sempre, nossa, ela é brasileira. Uma vez eu estudei no colégio que eu era a única brasileira de lá, eu era a estrela. Aí, não, eu conheci diretor, eu conheci secretária. Olha, daqui é a brasileira aqui do colégio e tal. Gente, nunca me senti assim fora do lugar. Eu me sentia, na verdade, a estrela do lugar, né? Então, ensinando português para todo mundo lá. Então, não tive nenhum problema assim de, alguém me maltratar, tal, pela minha nacionalidade e tal, nunca. Eu fui muito bem tratada, na verdade, fui mais bem tratada que até o povo de lá mesmo, né? Sim, sim, eu para falar para você, eu sou do estado Aragua, que é da região bem mais central do país como um todo. E lá tinha bastante, por exemplo, colombiano. Eu lembro que tinha bastante. Tinha peruanos, mas eles eram o nosso centro da atenção. Então a gente sempre, jogar futebol, nunca podia deixar o colombiano de fora. Já armava o time com o colombiano jogando em cima.
boliviana também. Então, eram comunidades que, claro, não era numerosamente ainda tão grande, ela começou a aumentar, o caso colombiano, em 2012 para frente. A gente ficou sabendo dos números que havia, que eles começaram a migrar antes do 90, muito antes. Mas, honestamente, foi um bom trato, assim, aos estrangeiros. É, mas da escola em si, tá? A sua integração, como era na comunidade, você ficou conhecendo mais amigos por conta de ser brasileira ou você fez amizades mesmo que estão lá ainda ou que estão em outro país? Não, na verdade, eu tenho, assim, os meus melhores amigos são venezuelanos. Eu levo eles, assim, para a vida, né? Eu tive realmente grandes amigos, conheci pessoas assim, incríveis lá, e levo para a vida, assim, tenho contato até hoje, mesmo eu fora de lá, a maioria também fora de lá, porque quase nenhum dos meus amigos continua lá na Venezuela, todos estão espalhados por aí e tal, mas eu levo para a vida, amigos de verdade, assim, então me senti solitária por ser diferente, ser de outro país, não me senti. E também não foi só, porque ela é brasileira, tal. Não. Eu ganhei, para mim, pessoas, por ser como eu era, né? Normal, uma menina qualquer lá, e conheci pessoas, porque também como eu comecei a falar espanhol, aí já tinha pessoas que, nem sabia que eu era brasileira, não era que todo mundo que eu conhecia, eu sou brasileira, gente, não. Eu conhecia pessoas e tal, e fui levando, fazendo muita amizade. Eu sou muito de falar demais, de brincar demais, então eles são assim também lá. Eles são muito brincalhões, falam. Assim, você sente a amizade deles no primeiro contato, parece assim. Eu conheci o Carlos hoje, e hoje o Carlos é meu amigo, entendeu? Então, para mim foi bem fácil. Nunca me senti isolada, uma tristeza, um negócio, nunca. Assim, e além disso, eu acho que a minha fase no colégio foi a melhor fase, a minha melhor época lá na Venezuela. É muito divertido, muito inclusiva, né? Todo mundo me incluía nas coisas. Eu nunca me senti isolada de nada lá, por ser de outro país, nunca. Você chegou a participar em dança? Nas danças venezuelanas, colocou Eu cheguei a vestido, alguma participar coisa? em tudo, cara, em tudo, assim. Eu joguei futebol, eu joguei vôlei, porque lá tem um negócio de Beisebol. time de negócio no colégio, né? Obrigado. Tem time, né? Cada escola tem seu time e tal. Joguei de tudo lá, joguei de tudo. Tinha umas que eu fazia por obrigação, que era para mim passar de ano, mas tinha outras que eu fazia porque eu gostava. Negócio de dança também, tive que aprender dança, umas danças aí para mim passar de ano. Terminei gostando, no começo eu me sentia obrigada, mas depois terminei gostando. Também participei lá, um negócio de concurso, eu estava até falando outro dia, gente, lá eles tomam muito, é um negócio assim, sumamente sério para eles. Desde, sei lá, da escolinha, bem pequenininha, as meninas já estão participando. Aqui no Brasil participa. Tem umas coisas que participa, né? Concurso de beleza e tal, mas lá não, é um negócio assim que parece que as meninas já nascem falando, não, você é Miss. Já nasce, eu acho que eu vou querer ser Miss Venezuela, ser Miss Internacional, não sei o quê. Então, eu participei em vários. Fiquei em finalista, não ganhei, fiquei em finalista, pelo menos. E, assim, uma experiência muito única, assim, porque, gente, eu ficava lá, meu Deus do céu, esse povo aqui é louco pelos concursos de beleza. E eu em cada sessão, né, em cada aula, cada lugar, quem é que vai ser a rainha aqui, não sei o quê, meu É, Deus, será que eu vou querer ser? E eu ficava com medo, vai que eu não ganhe, mas, gente, normal, normal isso lá. Uma coisa que eu não acho, assim, aqui no Brasil fazem, mas não é uma coisa assim que aqui no Brasil a gente vai morrer por fazer e tal, não. Lá eles morrem por fazer concurso de beleza. é verdade. Eu não tinha visto desse ponto de vista, porque assim como acontece em cada escola, no carnaval ia ter a eleição da Miss dessa escola. Então, tinha 4 escolas na cidade, cada escola ia escolher uma Miss, por sua vez, vinha de um concurso entre todas as secções ou todos os graus, né, da escola. É uma Porém, coisa, é tinha, uma coisa, é isso que tu tá falando, assim. Tinha as eleições da Miss dentro do próprio colégio, que era tipo 10 Miss, depois das 10 Miss passava uma para representar o colégio, depois ia o colégio representar o próprio colégio contra mais. Gente, é uma coisa assim
exatamente. Então Muito, muito tinha, concurso. tinha 5 escolas da cidade que já tinham chegado em cada uma Miss. Era assim, ia se escolher a representante ou a Miss que ia ser da educação da cidade. Agora, tinha os bairros que também escolhiam a Miss. Então, o bairro Goiás, o bairro, sei lá, Santa Helena, aí elas tinham que escolher a Miss da cidade. Exatamente, uma loucura isso daí. Não, não, É, é uma era cultura uma de, etapa, 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 até ter uma finalista do quê? Da cidade, uma coisa assim, meu Deus, ah, finalista da e aí vai cidade. subindo, né? Vai para o É, município, depois vai para o estado e tal. E aí vai ter premiações, ela é Miss do esporte, né, no caso. Beleza. Nossa, gostei que você trouxesse essa questão da beleza, né? Não na questão de ser Miss, porque muita gente, a Venezuela sempre ganha, todo ano ganha, não é todo ano, é que existe sim um ideal, as meninas querem estar sempre bonita, ficar bonita e tal, porque vai vir o carnaval, vai vir sei lá, uma data de comemorativa. é muito Bem, sério, eles tomam isso muito sério, sabe? Quando eu falo muito sério é porque é tipo, desde pequenininha. Assim, não é normal a gente, não é? Nossa, tô de pequenininha assim, ô, gente, vamos lá, o que tu quer ser quando tu crescer? Quero ser mida, assim, tem. Aqui é mais um negócio do futebol aqui no Brasil, né? exatamente. Você falou no início que jogou beisebol. Beisebol foi o que você falou? Eu joguei de tudo, como eu falei para você, Carlos. Eu já joguei beisebol, eu já joguei futebol, eu já joguei vôlei, eu já joguei. Gente, tudo que desse para jogar, eu jogava. Eu gostava muito, na verdade, eu ainda gosto muito de esporte. Mas eu, naquele tempo, eu não somente gostava, como eu também joguei. Assim, no Lembra colégio, do né? kicking ball? Kickball também joguei. Aqui eu acho que tem isso daí também. Tem um negócio que aqui se Tem. chama queimada. Eu não sei se é a mesma coisa na Venezuela. Queimada. Aqui eles fazem até competição de queimada e tal também. Eu acho que lá na Venezuela Ah, existe também. Não sei se você sabe qual é. É uns times não. que fica um do lado, outro do outro e taca a bola na pessoa mesmo. É queimada porque Ah, é na pessoa, assim, taca a bola na pessoa. Aqui é muito comum aqui não, no não, Brasil. não lembro. Aqui, já sei que aqui se chama queimada, mas não lembro lá se Eu tinha também. queimada. Ai, tá Agora, difícil, né, kickball sim. Carlos? É, às vezes Kickball a gente sim. fica difícil esse negócio de falar um idioma, a gente vai esquecendo as coisas de lá. Acontece muito isso comigo, sabe? Bem, bom, chegando à parte quando começa a Venezuela a ter uma pequena piorada, né? Vamos falar uma pequena piorada como se a palavra já não fosse horrível. Mas a Uhum. crise começa a aparecer. Vamos falar 2009, um pouquinho, algumas coisas acontecem no país É, relacionado ao petróleo, mas 2013, vamos supor, chega o Maduro ao poder e tem algumas decisões que começam a impactar no país. Para vocês, de que forma a tua mãe, você já mais, digamos, já tinha crescido bastante, começa a impactar essa crise? aquele momento, minha mãe não vê muito a crise, né? A gente não vê muito a crise assim, mas minha mãe sente que não era já o momento de ficar naquele país, porque já começava a faltar algumas coisinhas. Aqui, faltava uma coisinha ali, não está mais como a gente chegou, o salário vai não dando para comprar as coisas, sabe? Aí minha mãe fala, não, acho que tem alguma coisa errada aqui, porque tá faltando coisa aqui em casa, faltando algumas comidas. A gente está começando a fazer filas para comprar algumas coisas e não está dando. Sim, porque às vezes a gente fazia umas filas lá, ficava fazendo fila, e quando chegar no momento de passar já não tinha aquele produto que a gente estava querendo. Então já estava começando isso daí, o salário já não estava dando, né? Porque a gente trabalhava, a gente sempre trabalhou, eu sempre trabalhei, e não estava mais dando, sabe? Estava ficando meio difícil assim. Então aí minha mãe falou: Filha, eu vou indo para o Brasil, eu vou ver lá como que tá, vai ficando aí e eu vou voltar para a gente ir, dependendo de como eu vejo que tá lá. Aí minha mãe veio na frente para cá para o Brasil, e aí eu fiquei lá um tempo ainda, porque eu não queria ir embora da Venezuela, eu queria ficar lá, porque assim, querendo ou não, eu já estava acostumada a estar morando lá, né? Estava acostumada. Falei, não, gente, eu acho que eu vou ficar aqui. A minha mãe, não, ela ligava todo tempo para mim, filha, você vai ter que vir e tal. Falava, ô mãe, mas
não tá tão ruim assim, mas sim, já estava ruim já. O que acontece é que, sei lá, a gente quer fazer aquela vista grossa, né? Não, tentar, eu vou tentar aqui um pouquinho e tal, mas chegou um tempo que ficou assim, não ficou mais bom, ficou insuportável mesmo. O meu salário já não dava absolutamente para nada, eu não conseguia comer as coisas que eu queria, não conseguia comprar as coisas que eu queria, as roupas que eu queria, passando um tipo de necessidade já. Eu falei, gente, realmente eu vou ter que ir embora. E como eu tenho família no Brasil, como a minha tia, minhas familiares falam, vem para cá, eu acho que não tá legal para mim estar ficando passando essas coisas aqui. Por que que eu vou passar isso aqui se eu posso estar procurando melhorar lá no Brasil, onde que está minha família, né? E aí eu tomei a decisão de ir embora. Tá? E socialmente, assim como você via, né, a situação de faltava coisas em casa, tá? Produtos básicos, fila todo dia, a sua impressão de ter passado muitos anos na Venezuela, a alegria, digo que ela não desapareceu, a alegria, mas você começou a ver coisas, digamos, perceptíveis nas pessoas dentro desse início de crise, o que você evidenciava, por exemplo, que tinha coisas de insegurança, tinha coisas relacionadas a não só as filas, mas também tinha pessoas que, dependendo do produto, às vezes, como que chama, na Venezuela a gente chama saqueo, seria aqui no Brasil, quando as pessoas saqueavam as lojas, já estava tendo um pouquinho disso. Teve alguma razão disso também que te motivou a sair da Venezuela, do contexto social? Assim, nesse tempo eu não via muito isso, né, da insegurança aumentando, não, eu nunca, naquele tempo ainda, como eu estava falando, era no começo das dores, né, não tinha esse negócio ainda, mas eu já via as pessoas muito angustiadas já, né, pessoas já começavam a se vestir mal, assim, sabe, eu via pessoas que já não tinham um par de sapato, meus amigos, lá em casa eu não comi, então, para mim, isso já foi dando uma angustiazinha, né? Porque eu queria ajudar meus amigos, as pessoas estavam ao meu redor, e eu não conseguia. Ai, todo tempo era uma. Gente, lá em casa tá faltando isso. Ai, tá faltando, tá começando a faltar gasolina. Esse tipo de coisinha já. Não era um negócio que faltava sempre, mas já estava começando a faltar. Era coisa que não estava comum já. Então, todo mundo estava ficando meio, sei lá, não sei explicar, tá ficando meio alerta. O que que é isso que está acontecendo? O que que tá rolando aqui? Aí a gente ficava meio assim, gente, era uma tristeza já. Ô, me dá 1 quilo de arroz aí, ô, meu vizinho, não sei o quê. Então já era um negócio assim, quem fica emprestando comida de alguém? Tipo isso, né? Então já foi saindo as coisas do normal. Para mim foi um negócio fora do comum. Dá para notar entre nós, entre amigos, né? O negócio também de se queixar do salário, também todo mundo estava se queixando já. Não era alguém que, eu sentava do nada aqui. E aí, como que tá o meu salário? Tá de boa? Não, a vida tá difícil, não estou conseguindo comprar nada, esse salário tá. Então já foi um negócio que foi todo mundo junto, todo mundo aqui. Todo mundo, todos os amigos se queixando, todos os amigos chorando. Se saía final de semana antes, já não saía mais agora. Não dava mais, não alcançava mais dinheiro. Não, eu faço essas assim, especificações de vivências, porque de forma individual, assim, você colocou algo muito importante, que é a questão de se, o mundo de trocar 1 quilo de farinha por 1 quilo de arroz, é algo que depois se tornou o dia a dia do venezuelano, mas você percebeu, você começou a enxergar isso lá em 2011, 2012, antes de você ir embora. E isso, depois de 2014, era o pão de cada dia do venezuelano, procurando alguém que tinha 1 quilo de farinha de milho para trocar por 1 quilo de massa, né? Para fazer alguma massa, que chama espaguete, Quilo de arroz, me dá 1 quilo de arroz. arroz aí, me empresta aqui e Exato. tal. Tipo, uma loucura. Do Então nada. é bom porque você dá esse ponto em relação a algo, uma experiência muito particular. Beleza, vamos pular um pouquinho para a chegada aqui no Brasil, né? A gente vai conversar ainda mais sobre a Venezuela, mas quando você chega no Brasil, você estava com quantos anos? Nossa, não lembro muito. Eu tenho 29 agora, eu tinha uns 20 e tanto, Claro, a uma coisa 8 assim. tinha 21. Eu tinha essa idade, Carlos, mesmo. E outra coisa, eu vim para cá já, eu vim para o Brasil já com um pacote na barriga.
estava grávida quando veio. É, então foi mais por isso, sabe, Carlos, que eu também vim embora de lá. Faltou esse mínimo detalhe por falar, mas assim, mais por isso, porque eu vi isso daí, Carlos, e eu falei, com dor no meu coração, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso e dói até no meu coração, porque eu tive que vir de lá por isso mesmo, porque eu falei, gente, não vai ter condições de criar minha filha aqui, não vai ter condições de dar o melhor para ela aqui, sabe? Então eu falei, não vou poder ficar aqui. Isso para mim vai ser egoísmo. A minha mãe, quando eu era pequena, ela foi para lá porque era o melhor para mim, o melhor para os filhos dela. Eu vou levar meus filhos para a Venezuela porque elas vão morar bem, vai ter um futuro excelente, vai ter uma casa. Então ela pensou em mim naquele momento, em mim e meu irmão, e eu tomei a mesma iniciativa da minha mãe. Falei, não vou poder fazer isso com a minha filha. Eu vou ter que ir embora daqui. Como eu falo, cara, com dor no meu coração. Não é que eu não gosto do Brasil, mas é uma coisa que talvez só imigrante sabe, só imigrante conhece. É um sentimento de que você emigrou para um país que te trataram excelente, que você foi recebido como uma pessoa de lá, sabe? Você foi criado como uma pessoa de lá. E aí você ter que ir embora daquele país para o país que você nasceu, assim como eu, né? Mas você vai deixar para trás todas aquelas lembranças bonitas, tudo aquele conto de fada que você tinha lá. Então, eu tive que fazer isso. Nossa, doeu muito na minha alma. Eu tive que vir embora do Brasil. Tive que vir embora pela minha filha, né? Beleza. Aí quando você chega no Brasil, conta um pouquinho pra gente esse processo de adaptação, né? Você chegou com uma filha para nascer aqui no Brasil, mas em questão de trabalho, adaptação novamente ao país, mesmo tendo contato com a família, significou um desafio também. Pois é. Costumo falar que eu tive que emigrar duas vezes, né? Que eu emigrei lá para o Brasil, emigrei lá para a Venezuela, migrei para cá para o Brasil de novo. Então, para mim foi assim, que mais, eu não sei como falar, eu acho que eu me sentia sem direcionamento, não sei, assim, me sentia meio, gente, o que é que eu vou fazer com a minha vida? O que que vai acontecer? Para onde que eu vou? Entendeu? Eu cheguei já aqui, já tinha um trabalho para mim, porque minha mãe, como veio na frente, né? Ela já tinha falado com umas pessoas, não, a minha filha chega trabalhando e tal. Aí eu cheguei aqui, mas mesmo assim, eu tava me sentindo que eu tava não sei aonde, tava sem direcionamento. Aquele negócio, né, de adaptação. Eu tava muito feliz de estar aqui. Eu tava muito feliz, mas, como eu já falei, nós que somos imigrantes, já emigramos, né, para diferentes países, sentimos que não tem alguma coisa que não está certo, não sei, sabe? Então, para mim foi difícil no começo. Nossa, estou aqui de novo, o que eu já falei, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que vai rolar aqui? Eu já tinha planejado ficar lá naquele país para sempre, como dizia minha mãe. Mas aí do nada tive que vir embora de novo, começar tudo de novo, porque a gente aqui começou tudo do zero de novo. Aqui não foi, cheguei, já tinha tudo. Não, tudo zero de novo. Comprar todas as coisas de novo, ajudar minha mãe, comprar minhas coisas de novo para minha casa com minha mãe, que naquele tempo morava com a minha mãe, e trabalhar para ter as coisas tudo de novo, porque as coisas que a gente tinha lá, vendíamos todas, né? A gente vendeu tudo. A gente tinha uma casa lá também, a gente vendeu a casa lá, para poder ter um dinheirinho, ao menos que era bem pouquinho, porque não era muito, não, porque quando a gente troca o dinheiro dá aquele negócio. Mas para pelo menos chegar aqui, não com uma mão na frente ou atrás. Mas assim, Claro. foi bem difícil no começo para se adaptar novamente. O que que eu vou fazer? Quais são os planos? Porque a gente chegou aqui sem planos, sem nada, sem. O que que vai acontecer? Só que estava, vamos trabalhar. Aí depois a seguinte etapa, vamos comprar as coisas. Aí depois, nada, vamos ficar por aqui mesmo, vendo o que que vai acontecer na nossa vida e tal. Nessa fase foi também em Amazonas, no estado, ou foi Goiânia?
Não, fui lá no Amazonas. Eu cheguei, quando eu voltei de lá, eu morei no Amazonas com a minha mãe, numa cidadezinha, né, que eu falei para vocês, Barcelos. E lá, Carlos, o pior das coisas de lá, assim, é uma cidadezinha, Carlos, muito pequena. Muito pequena, muito pequena. Mas é muito mais pequena que Santa Helena de Guainé, é muito pequena mesmo. E, além disso, lá tem problema até hoje. Negócio de telefone, negócio de internet, tem problema lá. Passa até um mês sem internet ou sem telefone. Tem vezes que eu passo uma semana sem falar com a minha mãe, que é interiorzinho do Amazonas. E aí, o que que acontece? Quando eu volto de lá da Venezuela, né, baixa aquele sentimento de saudade dos meus amigos. Eu falo muito que eu senti muita saudade de pessoas, né, de Claro, pessoas. Para mim, não foi tanto, minha casinha, meu negócio, não. Era as pessoas. Eu sofri muito além disso. Eu estava no início de uma gravidez. E naquele tempo a gente fica, no início, assim, fica mais depressiva, mais assim, claro. mais triste, né? Se emociona Gente, eu com chorava facilidade. demais, eu chorava demais, eu chorava muito mesmo. Aí, além disso, não tinha um sinal de telefone para eu poder falar com as pessoas de lá. Aí eu ficava lá, eu ficava brava com a minha mãe, falei, tu me trouxe para uma ilha aqui que eu não tenho nem sinal de telefone, eu posso falar com a minha ex-amizade. E, gente, foi tenso, tenso. Mas depois, assim, depois eu falei, não, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui ser feliz, vou viver. Mas Claro. foi bem difícil no começo. E Goiânia você passa a morar para Goiânia quando? Aí tá, eu morei lá em Barcelos, lá no Amazonas, aí eu não aguentei. Eu não aguentei, falei, sabe o quê? Falei para minha mãe, vou embora. Vou embora, não vou ficar aqui. Eu não tô aguentando isso daqui. E eu fui embora morar em Boa Vista. Fui morar em Boa Vista. Tanto que eu cheguei, né, grávida lá em Barcelos. E eu fui embora grávida, eu fui embora 7 meses. Fui embora lá para Roraima. E lá foi que eu tive minha filha. Eu tive lá em Boa Vista, que fica bem perto da Venezuela e tal. E eu fiquei lá tempão, morei uns 3 anos, 2 anos, alguma coisa assim. E Que aí, ano era? Que ano que e a- você foi de Barcelos para Boa Vista? gente, a minha filha, sou muito ruim de matemática. A minha filha tem 6 anos agora, minha filha. E aí eu fui embora de lá de Barcelos com ela na barriga ainda. Eu cheguei em Roraima com ela de 6 meses, 7 meses na barriga. Entendi. E aí eu fiquei lá, minha filha nasceu lá em Boa Vista, e aí eu fiquei uns 3 anos em Boa Vista, e de lá eu vim embora para cá, para Goiânia, para Goiás. Aí eu Ou fiquei aqui, seja, tô você chegou aqui. em Goiânia antes da pandemia. É, cheguei Beleza. antes Então da deve pandemia. ser 2019, 2016 que você chegou em Roraima, mais ou menos, início, meia de 2016, É mais ou menos com os assim. 3 anos e voltou em É mais ou 2019. menos esse tempo, Carlos, sabe por quê? Porque quando eu estava em Boa Vista, aconteceu tudo aquilo na Venezuela com aquele Guaidó. Aí que eu tô, porque aí eu tinha internet, aí eu vivia na internet, gente, vai ter liberdade, ai, gente, será que eu vou voltar? Gente, não sei o quê. E eu ficava ligada na internet com aquela esperança, eu falei, gente, qualquer coisa eu só passo daqui de Boa Vista para lá. Só que não, né? Só que não. Aqui não, exatamente. Mas muito bom, porque essa cronologia aí que você vai contando e das decisões, obviamente, porque quando você migra, as decisões sempre vão ser individuais, a gente arca com essas escolhas. Infelizmente, pode ter 30 mil parentes do lado, ao final das contas é você que sente essa dor, essa decisão, e você tem que ir abrir mão de muita coisa. E é isso, a sensação de que falta algo, e a gente sempre está em movimento por conta disso, porque você está procurando preencher esse espaço ali que está faltando. Mas, o que que você achava, por exemplo, da como brasileira morando no Brasil, que era no momento o país que mais também, além dos outros, mas que estava entre os cinco e maior recebia venezuelanos. Como você via aquela imagem agora? Você em algum momento morou para a Venezuela, veio, mas agora você estava vendo a migração vindo.
que chamava para você a atenção? Gente, eu fiquei naquele momento, porque quando começou essa migração toda, eu estava onde? Estava na Boca do Boa Vista. Lobo, né? Eu estava Uhum. em Roraima, eu estava em Boa Vista. Então, para mim, isso daí, Carlos, assim, eu fiquei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Foi um choque, assim, para mim. Eu falei, gente, por que que tá todo mundo vindo embora? Sério que tá tão feia as coisas lá? E aí, comecei a ver nas ruas lá onde eu morava, né, em Boa Vista, muitos mesmo, muitos venezuelanos, morando na rua, coisa que não se via, porque eu cheguei lá e não se via muito. Assim, era bem raro ver venezuelanos lá, muito raro. E do nada, gente, as ruas todas cobertas, e era as praças, era com camp, era todo mundo assim, em casas abandonadas. Tinha até, onde eu morava, tinha como se diz, um abrigo, né? Um abrigo de venezuelanos, bem pertinho, bem pertinho. Eu morava muito perto de um abrigo de venezuelanos. E eu via muito eles, o quê? Lá, jogados lá no chão. Às vezes eles chegavam de lá de madrugada e não tinha mais vaga para eles entrar. E esse carro por lá nas ruas meio perambulando. Cansei de dar água, cansei de dar comida, sabe? Eu tentei ajudar com o que eu tinha, com o que eu tinha, assim. Até em uma dessas, eu até já contei essa história uma vez, mas em uma dessas tinha um casalzinho de venezuelanos que acabava de chegar em um táxi. E ele estava com a filha dele, bem pequenininha, bebezinha. E naquele tempo eu tinha a minha filha bebezinha. Aí eu vi esse casal de venezuelanos, né? Era uma venezuelana e um venezuelano, chegaram lá. Aí eles ficaram simplesmente. Tem aqui no Brasil, a gente chama ilha, onde que fica Uhum. no meio dos carros, sabe? Aquelas, onde tem uma ilhinha, onde tem flores, tem capim, essas coisas, e eles ficaram lá sentados lá, com um monte de mala tal. Eram umas 8 horas da noite, e eu tava fora de casa, eu vendo aquele pessoal, né? Eu falei, gente, será que esse povo vai dormir aí? Que é assim, que, gente, não conheço, não sei. Mas aí eu falei, gente, será que eles vão dormir aí? Essa criança. Será que vai ficar aí? E naquele momento começou assim a cair umas gotinhas de água. Eu falei, meu Deus, eu vou lá, gente, não vou ficar aqui esperando nada aí. E no momento que eu tomo a decisão de ir lá, eu falo que seja o que Deus quiser, Deus vai me cuidar. Ele colocou esse negócio no meu coração para mim sair daqui e querer ajudar lá, e eu fui lá ajudar. Assim, eu perguntei, gente, vocês não me conhecem, eu moro bem ali, vocês vão ficar aí? Aí eles falaram, vamos, que não tem mais para onde ir. Naquele momento, eu falei, vocês não vão ficar aí. Vocês vão vir para minha casa, vão ficar na minha casa, comigo, com a minha família. Vocês não vão dormir aí. Com essa criança, não. Aí eles ficaram, sério? Eu falei, sério? E eles não acreditavam que eu estava querendo levar eles para lá. Aí eu levei eles para lá, para minha casa. Falei, gente, ó, minha casa era muito pequena, Carlos. Era tipo um quartinho assim, era dividido numa cozinha e o meu quarto e um banheiro, mas tudo bem pequenininho, assim, menor que uma kitnet. Aí eu falei para eles, ó, eu vou dar um colchãozinho para vocês. A minha filha tem uma fralda. Vocês têm leite? E eles estavam tudo assim com medo, sabe? Eu falei, vocês estão com medo de mim, eu estou com medo de vocês. Mas eu não vou deixar vocês dormindo aqui no chão com essa criança. E aí eu deixei eles ficar à vontade e tal, e eles tomaram o banho deles, aí eles sentaram para falar o que, que tinha realmente acontecido com eles, o que estava acontecendo com eles lá. Aí eles falaram que eles tinham 2 semanas dormindo na rodoviária de Pacaraima, no chão. Nesse momento eles tinham pegado uma carona nesse carro que eles chegaram aí, e eles tinham 2 semanas dormindo no chão lá. A filha deles, uma bebezinha, ela estava toda ferrada, as pernas dela estavam toda ferrada, quase em carne viva, uma bebezinha. E eu ficava olhando, gente, eu chorei tanto, falei, gente, vocês não merecem estar passando essa situação. E assim, vocês podem ficar aqui na minha casa o tempo que vocês quiserem. Vocês podem ficar aqui, sinta-se à vontade, pegue o que vocês precisar, vocês estão com fome, dei, assim, Carlos. Aí eu falei, Deus me cuida, assim, porque eu não conheço as pessoas, mas eu penso que às vezes uma ajuda, né? O que a gente puder ajudar, a gente consegue ajudar.
E eu vendo aquela situação, né, dos venezuelanos, como você falou, a situação de um país que eu morei lá, que eu nunca vi isso, sabe? Eu nunca vi essas coisas. E do nada, todas aquelas pessoas que talvez um dia eu possa ter cruzado assim na rua, posso ter cruzado sem saber. Aí elas estavam agora o quê? Invadindo o meu país, fugindo daquela crise lá. Gente, isso daí, assim, é o que eu digo assim, as voltas que dá o mundo. As voltas que dá o mundo. Porque para mim isso daí foi chocante. Um choque de realidade. Eu falei, o que aconteceu? O que é isso aqui? Gente, eu morei lá, não pode ser. Isso aqui é fake news. Fake news daqui não tá acontecendo. Mas estava acontecendo na minha frente, eu ajudando aquelas pessoas, eu vendo a situação daquelas pessoas. Como eu falei, os abrigos tudo cheio, lotado, as praças lá, em Boa Vista, ó, lotada, lotada, lotada de venezuelano. Tudo era venezuelano. Eu falei, essa é a realidade. Isso está acontecendo. Eu falei, gente, eu acho que se eu não tivesse saído antes de lá, eu estaria assim, igualzinho você no meio, assim, sei lá, não sei. Com uma dificuldade maior, porque a sua filha já teria nascido para então, é porque você Nossa, tivesse não, eu fiquei. ficado E lá. por isso que, Carlos, quando eu vi aquela família, eu chorei assim, porque eu me senti. Se fosse eu, sabe? Eu tinha minha filha da mesma idade que aquela menina. E eles estavam lá. Aí eu falei. Aí outra coisa que chama a atenção: o cara é engenheiro, a menina professora, a mulher dele professora. Sabe? Umas pessoas que. Eu falei, gente, vocês tinham casa? Sim. E eu acredito na versão dele, porque realmente a maioria das pessoas que saíram assim tinha uma boa formação acadêmica, tinham casa, bens materiais, e eles tiveram simplesmente que sair de lá. E eu falei, Você gente, mesma tinha casa, né? A sua mãe tinha uma casa que lá, coisa. né? Exatamente isso Mesmo, daí. mesmo não sendo nativa, tinha construído um pouco de patrimônio lá e teve que vender. Não, muito bom, Rayana, você poder fazer e lembrar desses detalhes, porque a maioria das pessoas que assistem esse vídeo aqui, que vão assistir através do canal, eles não caem facilmente nessa questão de que a migração era fake news, que era mentira, toda essa história da crise venezuelana. Então, eles já sabem que o que você está falando de fato aconteceu. Só que o que dá mais valor nisso é o fato de você ser brasileiro, dar legitimidade, ponto. Você não vai mentir para o brasileiro, você sendo brasileiro, e dizer, não, cara, eu vi, eu recebi na minha casa pessoas e eu via diariamente os abrigos lotados. Lembrando também aqui, digamos, fazendo uma inserindo um detalhe. Essa data da qual a gente está falando, entre 2016 e 2017, mais ou menos, e Uhum. 2018, que é a data fortemente onde a migração venezuelana começa a se espalhar para o Brasil, porque ela já estava acontecendo na Argentina, no Chile, na Colômbia, e no Peru, Panamá e assim por diante. Mas ela começa, de fato, a entrar no Brasil nessas datas porque muitas pessoas estavam vindo sem nada, a pé. Estavam atravessando a fronteira sem nada, tinham deixado tudo, porque a crise, ela não começa em 2018. Ela, como bem relatou a Rayana, 2012, 2013, 14, 15, era o, o, o início de uma grande bolha que estava prestes a estourar. Só que nós tivemos entre 2014 a 2018, falando aqui em 2019, grande assim, segurar, vai que esses caras vão sair do poder. Ainda tiveram as eleições em 2018, que eles acabaram dando um jeito, mas isso motivou também a saída. Só que esses 4 anos, não é que a crise ficou oculta, não, ela estava piorando, e infelizmente aqui no Brasil não se divulgou, não se mostrava os protestos e assim por diante. Essa saída massiva que se vê no Brasil, o desespero na cara das pessoas, muitas dessas pessoas também tinham protestado, tinham visto pessoas sendo mortas nos próprios protestos. E elas entenderam que não havia mais o que fazer na Venezuela e as pessoas tinham que ir embora com o que tivesse na mão. Então, é um exemplo porque a sua história, a sua experiência dá conta de um relato também, ao mesmo tempo, do relato da Venezuela. Bom, e como é que você decide, então, passar da Boa Vista para Goiânia? Porque você faz essa ponte entre esses Então, dois estados. eu estava lá, né?
E o que que acontece? Um fato muito mais importante também, Carlos, bem, para mim, como brasileira, às vezes não é fácil falar isso, mas como eu estou aqui contando uma história, né, sem omitir, sem mentir, sem exagerar, são histórias que eu vivi e é história que pessoas próximas a mim viveram, né? Então, eu sempre fui muito próxima de pessoas, assim como eu falei, onde eu morava lá, onde tu quisesse ir, tinha venezuelanos, cara, muitos venezuelanos, muito, muito venezuelano. E, é, como eu disse que eu já vim de lá, grávida, né? E também eu já vim de lá trazendo a pessoa que me engravida. E eu venho, trago para o Brasil. Também querendo, né, estar próximo, querendo ajudar também para que pudesse ajudar a família na Venezuela. Porque a minha família não tem que estar, eu não ajudei porque eles já estão aqui, eles estavam me ajudando. E as batalhas dessa pessoa foram as minhas batalhas. Então, eu estava morando em Boa Vista e é, a gente estava lá, teve essa crise, tudo isso mais, e foi enchendo muito de venezuelanos, muitos venezuelanos. E nessas, Carlos, começa a chegar também pessoas que vêm fazer o mal também aqui, né? Que a gente não pode fugir disso. Em todas as nacionalidades tem, brasileiro também. Tem brasileiro bom ou ruim. Não posso falar que todo brasileiro é santo, não é. Todo venezuelano é santo, não é. Qualquer pessoa, assim, eu acho que é do caráter da pessoa. Então, chegaram algumas pessoas lá em Boa Vista nesse tempo, né, que vieram fazer coisas que não deviam, e nisso começa né, a xenofobia, começa a discriminação muito forte. É o único lugar aqui do Brasil que eu posso falar que existe isso, sabe, contra os venezuelanos. É porque lá é o lugar onde mais tem, é o lugar que eles emigram, conseguem chegar até andando lá. E lá não tem um filtro de, você é errado, você é ruim, não. Aí chega todo mundo. E chega os que vão querer fazer as coisas ruins. Aí os brasileiros, obviamente, com uma resposta, fazem isso, acontece isso, a discriminação. Se você fala espanhol, tem algumas pessoas que fecham a cara para você. Então, nessas, Carlos, eu estava lá, eu estava com minha família, e começou essa pessoa próxima a mim tá sofrendo discriminação forte, sabe? Tanto foi a discriminação que assim, fiquei muito triste, porque tem pessoas que não merecem isso, sabe? É assim igual nós brasileiros. Eu já vi muito caso que o brasileiro está sofrendo discriminação em Portugal. Mas eu acho que nenhuma pessoa merece ser excluída pela nacionalidade que é, ou porque fala um idioma diferente. Eu acho isso, para mim, muito grave, sabe? E colocar e generalizar uma nacionalidade por todas as pessoas. Para mim, isso daí é grave. Para mim, é grave. Eu não posso falar, aquela brasileira lá, ela é isso e isso, porque aquela outra brasileira é. Então, eu fui embora de lá de Boa Vista pela discriminação que o pai da minha filha estava sofrendo, tanto no emprego dele, e uma pessoa que era honrada, trabalhava, tal, e foi sofrendo discriminação. Ele sentia medo de estar na rua. A gente sentia medo de ir para um parque. A gente sentia medo de. Sabe por que sentia medo, Carlos? Porque do lado onde eu morava, aconteceu um caso muito grave de uns brasileiros que chegaram perseguindo uns venezuelanos até a porta da casa deles e eu agredi eles. Só porque era venezuelano. Só porque era venezuelano, entendeu? E aí eu falei, não, eu acho que eu estou correndo perigo aqui, porque eu estou acompanhada de uma pessoa que é venezuelana, fala espanhol. E se em algum momento quiser agredir ele, eu estou aqui, eu estou no meio, o que que vai acontecer comigo? Vão me agredir também? Aí eu falei, não, a gente tem que ir embora daqui. E eu tenho uma irmã que ela mora aqui em Goiânia, e ela falou, não, mano, vocês saem de lá. Vocês saem daí, vêm para cá, aqui vocês não vão ver isso, aqui não tem isso. E, na verdade, que para o centro do Brasil, a gente nem escuta falar disso. Mas para lá, como eu estou falando, é muitos venezuelanos.
e os brasileiros estão dando uma resposta, entendeu? Então, eu vim embora de lá por isso, Carlos. Sim, sem justificar a xenofobia e a agressão, ainda menos uma discriminação, é, por que que impactou muito? Porque Boa Vista não é um São Paulo da vida, não é o Minas Gerais da vida. São cidades muito pequenas. É, Boa Vista, eu vi esse dado não foi muito tempo. Acho que foi o censo 2020 ou 2022. Acho que 2022. Ele não foi feito em 2020 por conta da pandemia. Mas o estado de Roraima tem quase 650 mil habitantes. Entre os 650 mil do estado, acho que quase 450 só estão em Boa Vista, concentrados. E aí você soma o mais de 100 mil venezuelanos que chegaram e que estão ali ainda, obviamente, vai ter um custo a pagar, que é o pessoal se queixando da problema na saúde pública, que há presença de muitos venezuelanos nas escolas, assim por diante, e isso vai gerar um problema que, para Uhum. aquele que tem bom senso, vai dizer, cara, mas tem que dar um jeito nisso. Agora, aquele que não tem bom senso vai partir para agressão. Aí vai. E aconteceu não só no Brasil, isso não foi exclusivo no Brasil, no Peru teve fato, perseguição, todo dia. Todo dia houve uma caceria, foi chamado assim uma caceria contra os venezuelanos. Na Bolívia também aconteceu alguma coisa muito séria, no Peru também, que foi uma perseguição às mulheres venezuelanas. Teve problemas de quê? De que a mulher era muito bonita, as mulheres eram muito bonitas, e as peruanas iam para agredir, para cortar o cabelo ou cortar a cara das meninas, pelo fato de serem venezuelanas bonitas. E porque os homens gostavam das mulheres ou queriam sair com as mulheres venezuelanas. Enfim, houve problema de índole variada. Então, é triste que sim, que no Brasil também aconteceu e ainda talvez aconteça no estado, porque continua tendo dificuldades na população local. Bom, e eu vejo, Rayana, agora falando mais no presente, né? A gente fez essa coletânea de momentos. Você, nas suas redes sociais, para divulgar um pouquinho do seu trabalho, parte de ensinar português também tem uma conexão importante com o público hispânico, né? Com as pessoas que falam espanhol, especialmente os venezuelanos. E você cria muito conteúdo para os venezuelanos, para da Venezuela, faz memes com situações da Venezuela, memes no sentido de falar da arepa, respondendo pessoas de outras nacionalidades sobre os pratos venezuelanos. O que que te faz fazer isso? Eu acho que você já está no seu país, sua filha já crescendo, sua família aí por volta, mas você continua com esse laço aí, com essa conexão de falar em espanhol, porque o conteúdo que é para ensinar português, mas você fala muito em espanhol para essa população venezuelana. Por quê? Então, eu tenho isso de ensinar, né, o português, né? Eu ensino português para hispanos. Comecei com isso por ver realmente a dificuldade, né, daquelas pessoas hispanas que estão aqui no Brasil, que vêm para cá pela dificuldade, né, que eu já sei um pouco de como é ter uma dificuldade para não saber se expressar em outro idioma, então começa por aí, né? Eu já morei num lugar onde não era que falava português, falava espanhol, então eu via a dificuldade. Eu falei, gente, eu não quero que as pessoas que vêm para cá no Brasil também tenham essa dificuldade. E já o outro conteúdo, né, que eu tenho, eu sou a Rayana professora, eu sou a Rayana defensora também lá da Venezuela. As pessoas falam que me chama de embaixadora da Venezuela no Brasil. E Opa, isso, Carlos, é porque, para mim, na minha cabeça, né, é uma forma de agradecimento só. Porque daí eu não tiro nada. Ah, alguém me deu alguma coisa aí, não. É uma forma somente de agradecimento mesmo. Um país que me viu crescer, né? Que eu falei que eu cresci praticamente na Venezuela foram mais ou menos 15 anos. Então, isso para mim é uma forma de agradecimento. E como a gente já falou um pouquinho do preconceito, esse tipo de coisa, é um momento que a maioria deles está sofrendo preconceito em diferentes países. Eu não estou falando que o Brasil é especial nisso, não que em diferentes países, porque está tendo essa crise, então está saindo muitos venezuelanos de lá, então cabe que enche um país de venezuelano e o pessoal fica bravo. E aí eu vejo ele sendo muito atacado. Eu falo, gente,
eu vou ter que trazer para cá, para minhas redes sociais, a versão que eu conheço dessas pessoas. Eu vou trazer o que eu sei dessa cultura, desse país. Eu vou trazer as minhas lembranças, porque eu sempre falo, não foi, porque eu quis lá, não, acho que foi um propósito eu ter morado lá na Venezuela. E hoje em dia eu posso falar disso. Eu falo das minhas histórias, conto as minhas experiências, conto as coisas que nós no Brasil temos em comum com a Venezuela. Falo também que tiro algumas coisas que alguns brasileiros não acreditam. Falo, gente, é assim, assado. Não é mentira, é verdade. Eu morei lá. Então as pessoas não podem roubar isso de mim, porque eu morei lá. Eu morei lá. Então eu faço muito isso, agradecimento, carinho, né? Eu costumo falar que o meu coração tem dois países. Eu nasci aqui no Brasil, me criei na Venezuela, então é um que eu nasci, é outro do meu coração. Então eu falo muito com propriedade das coisas da Venezuela. Não, que lá é assim, essa... Não, você morou lá? Você conhece lá? Você conhece as pessoas? Ou você vai falar de um venezuelano e vai generalizar todos os venezuelanos? Não, você não conhece, então, né? Então, eu tiro muito isso, gosto muito, eu falo muitas coisas porque eu falo com base. Então, isso para mim, assim, para mim é uma coisa sagrada. Para mim não é somente um conteúdo, para mim é educar pessoas nas redes sociais também. Então, para mim tem tido uma resposta muito positiva, na verdade. Falo, gente, ter morado na Venezuela foi um propósito de Deus, só pode, porque é o momento que eu estou dando uma recompensa para a Venezuela e para os venezuelanos pelo tempo que eu morei lá. Só, isso que eu acho. Umas pessoas, não, deve ter outra intenção. Não tem, gente, não tem. Quem é imigrante sabe. Você vai ficar com aquele país que te recebeu com carinho, aquelas pessoas que te receberam com carinho, você vai ficar no seu coração. Se lá, Carlos, eles tivessem me maltratado, me xingado, ai, meu Deus, me tivesse tirado lá daquele país, eu jamais estava nem aí. Ô, pode acontecer mil coisas com vocês, não vou estar nem aí para vocês, mas não, é tudo o contrário. Então, eu levo para a minha vida. Como eu já falei, Carlos, a minha filha, ela tem raízes venezuelanas. Eu ensino para ela coisa da Venezuela. Eu quero que ela tenha as duas culturas. Eu ensino o espanhol para ela. Então, é uma coisa que eu levo muito dentro de casa, sabe? As duas culturas. Sou brasileira, sou, mas eu levo a outra cultura, com respeito às raízes da minha filha. Então, é isso aí. Então, não é nada. Ai, tem outro sentido, tem outra. A Ana tem alguma coisa, um plano dela para, não sei, queimar. Não, é só agradecimento mesmo, cara. Não, eu acho muito pertinente a sua resposta, porque você usou uma palavra muito importante, né? Não vou entrar na questão de que o agradecimento é importante, é relevante. Eu sinto também, eu me identifico com essa explicação que você deu, porque eu do nada, em 2019, 2020, conheci uma brasileira que ela ia fechar a conta dela de Instagram, onde ela ensinava português. Falei, eu já me sentia como com mais conhecimento, confiança para falar diante de uma câmera. Eu falei, não feche a conta, me dá essa conta, que eu continuo ensinando português. Só que deu a migração e aí eu orientei para esse lado, ensinando português para ajudar os migrantes venezuelanos. Mas ao mesmo tempo eu sentia prazer em divulgar a cultura brasileira. Aí eu começava a fazer bate-papos com pessoas de cada estado do Brasil. Hoje eu tenho lá no meu Instagram uma live com uma pessoa de cada estado. Uma coisa que para mim me enche de orgulho, porque eu fiz para divulgar a cultura. Falei das músicas, tipo de comida, cultura, gastronomia, assim por diante. É algo que eu senti também dentro de mim, me pedia, faz algo também em agradecimento. Mas você usou uma palavra importante dessa fala, que eu vou trazer para a pergunta, que é a palavra de educar. Educar as pessoas, aos brasileiros que te acompanham. Vou deixar uma pergunta no ar, antes da gente voltar, mas a pergunta vai ser assim: quando você fala em educar, quais são a, qual é a falta de conhecimento que você acha que mais tem o brasileiro que te acompanha ou te acompanhou em relação à Venezuela? Qual era a grande mentira que você luta, ou ainda hoje, que você luta para tentar posicionar a sua versão
viva, porque você passou por ela na Venezuela, aqui no Boa Vista também, ajudando os venezuelanos. Mas qual é essa verdade que você precisa educar os brasileiros aqui no Brasil? Então, Carlos, quando eu falo assim de educar alguns brasileiros, né, porque eu não posso falar que todos, né, é que alguns pensam que tem umas fake news aí, esse negócio de, que crise, isso daí é mentira, porque eles vieram para cá. Então, eu gosto muito de falar, como eu uso, né, minhas redes sociais, tanto para falar em espanhol e em português, falo, gente, eu sou brasileira. Eu gosto de falar que eu sou brasileira, eu ganho autoridade com aquela história que eu estou contando, né? Aí, não, o que que eles vieram? O que eles estão fazendo aqui? Eles estão passeando aqui. Aí eu educo. Ó, se você não sabe a história, você não pode falar. Se você não conhece o motivo deles estarem aqui, você não pode dar opinião e saindo dando palpite. Parece que, para mim, dar palpite em cima de história de pessoas é como que se você está faltando respeito com aquela pessoa, com a história daquela pessoa, sabe? Dar palpite, assim, por exemplo, você fala, não, lá, meu país por tal. É mentira. Sabe? Gente, isso aí é uma falta de respeito, sabe? Porque você não esteve lá, você não viveu lá, você não estava junto comigo, então você não pode falar isso, porque isso machuca também. Deve estar aqui passando, sei lá, uns dias aí, isso é tudo mentira. Gente, não é tudo mentira, não, vocês não sabem a realidade, vocês não estiveram lá. Então eu gosto muito de educar, não, nunca fizeram nada, nunca teve nada que eles buscaram uma solução de alguma coisa. Sim, buscaram a solução. Muitas vezes. Mas só que eles cansaram, não puderam fazer mais nada, e a única solução deles foi sair do país deles. Por isso mesmo, porque eles estavam cansados, já de tanto lutar. Nunca fizeram nada. Fizeram, você que não sabe. Se você entrar na internet, vai ter mil coisas que fizeram. Mil lutas. Mil de tudo, sabe? Um povo cansado, um povo sofrido. Então, eu gosto muito, educo, sim, com toda a paciência, ó, vou falar aqui, mamãe vai chegar aqui com um bonequinho, uma coisa, ó, isso aqui é assim, assim, que você vem dar um palpite, mas você dá um palpite baseado em quê? Na sua ignorância? Só para estar levando o contrário da história daquela pessoa? Você não conhece, você não sabe o que ela passou. E se ela está contando aquilo, é justamente para abrir os olhos, seus olhos, né? Dar uma informação que talvez você, na sua ignorância, não sabe. Então, é isso daí que eu uso muito para estar educando as pessoas. Já teve alguém do seu entorno, não diretamente parente, familiar, mas do seu entorno, na comunidade onde você mora, na cidade, que você já conhece há tempo e já te falou isso, que é mentira? Alguém do seu entorno que Duvidar? você Duvidar? é, da Venezuela, se você do Se seu duvidar entorno. das histórias, das coisas, tudo Isso isso já, que duvida. já, Você, ah, já, sim. E, assim, para mim, isso é sumamente delicado. Para mim, isso é muito delicado, sabe? Porque isso daí, como eu já falei para você, é estar duvidando da história. E quando você duvida da história de uma pessoa, você está chamando ela diretamente de mentiroso. Então, você está duvidando também do quê? Do caráter daquela pessoa. Você conhece aquela pessoa? Você conhece aquela história? Não. Então, não chame de mentiroso, não duvide do meu caráter. E já aconteceu muito isso comigo. Realmente, já aconteceu. É muito próximo mesmo. Aí eu fico, gente, não fala. Não. Você quer que a gente não tenha uma discussão, você quer manter a paz na nossa família, não fala, não gosto. Eu não gosto, Carlos, eu não gosto de injustiça, eu não gosto de preconceitos. As pessoas falam, não, você é rara nesses tempos. É porque eu falei, é porque eu já sofri também. Eu já sofri, eu já vi pessoas próximas a mim sofrer por um preconceito. Não, porque fala errado. Não, porque veio de um país diferente. Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque eu morei num país que não era meu país e eu tomei assim, como se fosse meu. Então, para mim, eu não gosto disso. Para mim, injustiças desse tipo, assim, que tenha que ver com a nacionalidade, com a fala, com o idioma, não gosto. Não gosto mesmo. Eu vejo uma injustiça dessa,
eu já parto assim para cima. É um negócio que você pode falar até de mim, ah, não, a Rayana, aquela lá, ah, o cabelo dela, não gosto do cabelo dela. Fala qualquer coisa, mas não se mexe com uma pessoa perto de mim falando de, ah, não, isso é mentira. Isso daí que está acontecendo no país é mentira, não sei o quê. Ó, eu posso sair lá de trás, não sei, de uma árvore. Falou, não fale isso. Não comece a falar isso. Você não conhece, você não sabe. Já até bloqueei pessoa do WhatsApp por essas coisas. Então, acontece muito isso daí. Porque, como eu já falei para você, Carlos, são pessoas que vê do lado de fora. São pessoas que vê mídia do lado de fora que não sabem a realidade, né? Tem opiniões do lado de fora. Eu posso ter a opinião do Brasil do lado de fora também, né? Mas aí ela muda quando? Quando eu moro aqui no Brasil, né? Quando eu moro aqui no Brasil, aí eu vejo a realidade e falo, ah, é verdade esse negócio aqui. Então, para aquelas Exato. pessoas, às vezes, que duvidam essas histórias, eu falo, vai lá, bora lá, então. Bora lá, vai lá, entra lá. Mas você não acha, Ayana, que, por exemplo, vou te dar a minha assim, o que eu acho também que contribui. É, aqui houve, né, um impeachment em 2016, acho que foi esse ano, 2016. Em 2016 era para haver um revogatório na Venezuela também. Tipo, que aconteceu algo no Brasil tão relevante também que opacou a informação que vinha da Venezuela nessa época. Isso também teve um efeito em 2017, a saída da Dilma e tal. E em 2017 foi o ápice, o ponto mais alto dos protestos na Venezuela, onde mais morreram pessoas. E isso Uhum. foi opacado também na mídia brasileira, não se divulgou muito. Quando você fala, por exemplo, procura na internet, eu já falei isso para as pessoas. E eu já fiz o teste procurando em português, protesto na Venezuela e tal. Aparecem algumas informações, mas não tem nota, assim, o site tal. Você tem que ir no site de imagens. Você tem que entrar no Google, ir na parte de imagens e ver o que bota lá. Aí você vai encontrar mais informação. Porém, quando você digita em espanhol, protestas em Venezuela 2017, aí aparece um monte de coisa. Então, tem informação que não está disponível aqui na língua portuguesa. E é um trabalho, obviamente, que a gente faz de, sei lá, a gente não é um dicionário que vai trazer todas as informações. A gente me questionou sobre algo, eu respondo sobre isso e pronto. Mas existe também essa questão de que não a população foi negada o acesso a essa informação. Cabe o próprio cidadão ir atrás dela. E a outra questão não sei se para você já significou cansaço falar da Venezuela. E sobre esse ponto, tem que desmentir as pessoas, não desmentir, mas ter que reafirmar infinitas vezes o que de fato aconteceu. Para você isso não gerou um cansaço? O Carlos, falar sinceramente, ainda não gerou cansaço. Ainda não tenho esse cansaço. Tanto que eu já falei, né? Já tive de frente com pessoas da minha família. E, em vez de ser cansaço, me dá mais vontade de Hum, falar, de desmentir, sabe? Que para mim, como eu já falei, né? Aquele negócio de injustiça e tal. Não gosto, sou contra o negócio de injustiça. Então, para mim, toda vez que vem duvidar, tal, falo, não, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. E eu sou numa boa, às vezes, sabe? Eu sou numa boa. Mas, assim, uma pessoa que chega, me insulta e fala, ô, bando de mentira, não sei o que, aí você vai também, eu vou responder do mesmo jeito. Mas eu sou muito de educar de forma muito cirúrgica, assim. Eu gosto de ir atrás dos fatos, gosto de falar os fatos, gosto de mostrar notícias, esse tipo de coisa, assim. Então, mas cansaço mesmo não. Não tem cansaço nenhum como eu falo, vocês vão ter que me aturar. Bom, vindo mais para os dias atuais e as suas expectativas em relação a esse assunto das redes sociais e tudo mais. O que mais te pedem os usuários? Você faz algum conteúdo que obedeça ao tipo de conteúdo que as pessoas mais te pedem sobre a Venezuela? Ah, eles gostam muito que eu fale da cultura, né? Da forma realmente, de como eles abraçaram os estrangeiros. Eles gostam muito que eu fale disso. Porque, querendo ou não, lá na Venezuela foi um país que recebeu muitos estrangeiros, sendo uma porcentagem bem alta também de brasileiros. Então, eles falam, Rayana, fala, conta.
conta que aqui nós recebemos os estrangeiros, nós não tivemos nenhum tipo de preconceito, tal. Eles sempre me pedem isso, eles falam, Rayana, fala que nós somos aqui um povo muito diferente, educado, tal. Falo, gente, realmente, é isso que eu conheço, é isso que eu sei de vocês, né? Que eu não posso falar baseado a outras pessoas, eu falo da minha experiência. Falo, gente, é isso que eu sei mesmo. Recebem pessoas diferentes, países lá, morou árabes, japoneses, chinos, americanos, de tudo lá na Venezuela. Então eles falam, Rayana, fala que aqui a gente recebeu tantas pessoas, a gente nunca se queixou de ninguém. Eu falo, realmente é isso. E eles falam, por que que agora, né? Por que agora que é a nossa vez, eles não querem a gente? E eu falo assim, de um lado eu falo, gente, é complicado isso daí. Mas eu não gosto muito de falar, tipo, ofendendo a outros países. Eu gosto somente de realçar o que é a Venezuela. Falar, não sei o que, eu não estou nem aí. Estou nem aí para outros países. Estou aí para as coisas, experiências que eu vivi lá na Venezuela. Então fala, não, fala, Rayana, da nossa cultura, fala de como que a gente trata os estrangeiros. O estrangeiro ama. O estrangeiro, quando vai para a Venezuela, fica apaixonado. Tem estrangeiro que não quer voltar de lá. Tem estrangeiro que vai de férias, fica lá encantado, não quer mais voltar. Eu já vi vídeos, Yayane, é, vídeos de música, principalmente. Música, eu compartilho aqui para o pessoal, porque talvez as pessoas não te seguem. Mas vídeos onde você aparece emocionada com músicas venezuelanas, ouvindo uma letra que é muito típica de nós venezuelanos, e você é muito emocionada. Por quê? Eu sei que, obviamente, a resposta vai ser o porquê, mas tem algo, conteúdo da letra, que te faz sentir esse carinho pelo país? É a letra em específico? As músicas, tem muitas músicas que traz lembranças para mim, lembranças de momentos que eu estava lá. Então, essas músicas, para mim, traz como se tivessem tirado um pedaço de mim, assim, um pedaço do que eu fui em algum momento, sabe? Então, eu escuto essas músicas, eu falo, gente, o que que eu poderia estar fazendo? O que que poderia ter acontecido, né? É, como eu sempre falo, gente, feliz de estar aqui no Brasil, mas o que que poderia ter acontecido comigo? Se não fosse tudo isso, se não fosse toda essa crise, se não fosse eu ter saído pelas pressas de lá. Então, essas músicas, assim, que eu escuto muito, tal, me levam a esses momentos, a lembranças e pensar no que poderia ter sido. Então, eu fico bastante emocionada ouvindo, né? A música tem esse poder, né, de te levar a lugares que você já teve, ou lembranças que você teve em tal lugar. Então, para mim, é bem forte, né? Bem tenso para mim esse tipo de coisa. Esse. Chegando já no finalzinho, Ayana, vou te fazer algumas perguntinhas curtas para definições curtas, se for, da sua preferência. Palavra para definir a Venezuela. Palavra para definir a Venezuela: inclusão. Beleza. Com qual palavra você definiria ao venezuelano? Gente, eu falei essa palavra hospitalário. Eles são muito Tá? hospitalários. Beleza. A cidade onde você cresceu, onde Assim, você esteve mais tempo na Venezuela, como você definiria essa experiência lá? nossa, muito bom. A cidade que eu cresci, que eu morei mais tempo, é a Barinas, né? Marinho. Barinas é onde eu comecei a gostar mais da cultura venezuelana mesmo, que, por exemplo, eles têm um gênero musical que se chama Janeira, por exemplo. Eu Janeiro. sou muito de ouvir essas músicas, entendeu? E lá ele é uma cidade também que eles comem muito queijo. Mas tem um queijo Hum. específico lá que eu amo, que é um queijo que se chama queijo de mão. Seria queso de mano, queijo de mão. Então, Ah, esse é meu queijo preferido. Aqui no Brasil eu nunca comi. Mas lá, assim, eu fiquei apaixonada por lá, pela essa cultura, porque eu sou muito assim, bicho do mato, eu acho. Eu gosto muito desse negócio de. Tanto que aqui em Goiânia é assim, aqui em Goiânia parecido, né? é por isso, eu sinto que eu estou em Goiânia e eu sinto uma conexão aqui com Goiânia,
Porque Goiânia é muito sertanejo, é muito cavalo, bota, essas coisas. Uhum. Onde eu morava era assim. E aqui é carne assada, é queijo também. Assim era lá também. Então eu mudei a Dianeira que é quase um gênero parecido ao sertanejo. Aí eu mudei pelo sertanejo. Eu escuto a Dianeira e o sertanejo junto, fala igualzinho. Fala assim, gente, é Exatamente. igual. Exatamente. Para o pessoal que está assistindo, Barinas, onde ela morou todo esse tempo, tem outros estados também por perto, tipo Goiânia está por perto de Tocantins, uma coisa assim, vai aqui dando um exemplo. Não, Mato Grosso, perdão. Goiânia está perto do Mato Grosso e tem aí uma região tipicamente parecida. Lá é, de verdade, a concentração, Barinas, Apure, Trujillo, esses estados, uma concentração bem autóctona da música venezuelana. É onde surgiu o janeiro, né? Que Colômbia também compartilha isso com a Venezuela, mas de fato ela morou no creme da nata, assim, né? É bem no um negócio É bem bem no cultural da centro do. Venezuela. Uhum. Exatamente. Tem uma música, é uma Barinas Barina, muito linda. Essa música. Tem uma Terra de música também, Linda, Linda Varinas. Linda Linda. Varinas, Essa eu é tô falando Dianeira dela, Linda também. da Barinas. Bem, é, como você definiria o Brasil hoje? Qual palavra? Agora, que a gente está vivendo agora. Uhum. Ai, meu Deus do céu, definiria o Brasil como. Tem que ser uma só palavra, assim, gente. Deixa eu Pode ser pensar. uma frase também. Tá, então pode ser uma frase. Início das dores. Início da... É, tipo a comédia do Dante, né? Tem uma tragédia, mas tem um gosto em cima dela, né? Você É, gosta você não eu deixa fico, de eu gostar do fico, seu chega, país. meu coração chega a dói, mas é isso daí que eu sinto. As pessoas falam muito. Aí você não tem sorte, né? Eu falo, gente, eu acho que eu não tenho sorte nenhuma, não. Fui para ali, fui para Venezuela, teve início das dores. Vim para cá, Brasil, teve início das dores. O que que eu vou fazer agora? Pra onde que eu vou? Pra onde eu vou correr? Saudade da Venezuela? É, bastante. Sinto muita saudade. Eu penso em ir lá, Carlos. Penso em ir lá na Venezuela, pelo amor de Deus. É uma coisa assim que não tem como explicar. Ah, as pessoas, vai vir para Venezuela, Ana? Vou. O que tu vai fazer lá? Sei lá, gente, eu vou lá, curtir lá, comer as comidas que eu sinto saudade, entendeu? É tudo mais gostoso lá. Então eu sinto muita saudade de lá, assim, porque eu indo a lugares lá, eu sei que vai ter algumas lembranças, sabe? Foram os tempos que eu morei lá, então eu penso assim, aí Ana, você pensa algum dia voltar a morar aqui? Talvez pense em morar, voltar lá também. Não tenho como falar, não, não gostaria. Gente, eu não voltaria lá se eu fosse, como eu já falei, maltratada lá. Nunca me maltrataram. Então, É, é um lugar que eu sinto vontade de ir, um lugar que eu sinto vontade de morar, sinto, então não tem problema. Morando aqui, eu morando lá, não tem problema. Mas se sair a oportunidade de eu morar lá, eu moro lá. Se eu vou continuar morando aqui, tudo bem. Mas eu vou visitar lá. essa era uma pergunta que ia te fazer depois dessa, né? Mas, para modificar um pouco, quais seriam, vamos supor, se o Maduro e essa galera saísse do poder, só se saísse, para você seria um bom argumento para voltar? Seria bom, assim, para mim. é, Faria muita diferença, né? Para mim faria diferença, porque eu mesmo não pensaria voltar lá, morar lá com eles lá. Exato. Que, para mim, assim, não consigo, sabe? Por culpa dele, foram tantas pessoas embora, tantas famílias destruídas, tantos sonhos destruídos, tantas coisas destruídas, que eu não consigo morar lá com eles lá, no poder. Não consigo. Eu consigo visitar, ignorando eles visitando, mas não consigo morar. Não consigo Exato. morar com eles lá. Você concorda que, então, se eles continuarem e houver uma melhora, né? E há uns 3 anos que vai tendo melhor econômica, mesmo assim não voltaria. Agora, Nossa, não, não voltaria. se eles Não, saírem do poder, mas a melhora for um pouquinho demorada, né? Eles saírem do poder, mas a bagunça que eles estão deixando é difícil de recuperar. Mas mesmo assim,
essa bagunça sendo demorada, mas sem eles no poder, você voltaria? Sem eles no poder, No poder, isso. Se eles não estiverem no poder, tá, mas se o país eles não no estivesse com poder uma... e o país ainda não tiver melhorado, como você fala, né? Completamente. Ele estaria, Eu ele não considera... voltaria, por exemplo, se ele sair amanhã e não tiver mais lá, eu não voltaria amanhã. Eu ia demorar um pouquinho para voltar realmente para lá, para comprar uma casa, esse tipo de coisa. Ia demorar um pouquinho mais para. Porque eu sei que eles saindo, ainda vai ter a crise lá, não vai estar completamente legal. Então, para mim, Uhum. ainda não é. Ah, e outra coisa, eles sempre me perguntam, mas por que que não está aqui? Por que que tu não está aqui? Por que tu fala tanto, tu gosta da Venezuela, tu fala tanto que tu ama a Venezuela, por que que tu ainda não está aqui? Gente, eu tenho, como eu já falei, eu saí de lá por uma razão, né, um motivo, e eu não vou voltar lá até não ter, por exemplo, o hospital, que eu possa levar minha filha. O perigo de eu passar uma semana sem luz com a minha filha também. Eu não faria isso com a minha filha, porque eu não sou louca, né? Podendo estar aqui no Brasil, pagando serviço, obviamente, trabalhando aqui no Brasil. Não, vou voltar lá gente, o amor pela minha filha é muito É, maior que o amor que eu sinto pela Venezuela, né? exatamente. O Também amor... não é também assim essas coisas. Então, mas tal, não, gente, eu vou esperar um pouquinho, respondendo a tua pergunta, eu vou esperar um pouquinho, porque recentemente, assim, ele saindo, não vai dar, porque aí minha filha também vai passar a mesma coisa. Os hospitais ainda estão como estão, né? Os hospitais estão caindo lá, não vou poder levar minha filha, não vou poder. Até, até os colégios estão caindo, então eu não vou fazer isso com a minha filha, eu vou esperar um pouquinho mais. Muito bom. Beleza, Rayana. Eu gostaria de, primeiramente, te agradecer por você ser a referência que você é hoje para os venezuelanos, pelo carinho, enormemente. Eu vejo isso nos vídeos, eu vejo a expressão desse carinho que você sente pelo nosso país. Então, esse agradecimento inicialmente é por isso. E, poucas pessoas, evidentemente, a gente tem, assim, como migrante que morou no nosso país e hoje fala do nosso país. É pouco, pouco. Ainda menos brasileiro. Existe uma espécie Não, de... Carlos, desculpa te interromper. E é bem mais diferente porque as pessoas falam, nossa, tu não. Ontem mesmo perguntaram isso para mim. Você não tem necessidade de estar falando mais disso. Ué, você já está no seu país. Você está no Brasil. Qual é a necessidade? Eu falo, gente, não sei. A necessidade de eu falar é algo natural. É uma coisa que eu não consigo. É uma coisa que eu não sei explicar. Então, gente, Não, vai mas vivendo. como eu tô te falando, eu vejo, né, a sua atitude como uma janela que não temos os venezuelanos, tá? A janela de, cara, nós éramos um país alegre, tá? Não era um país perfeito, que é outra coisa. Nós éramos um país alegre. Só que nós não temos, nós venezuelanos, não temos uma comunidade grande, graças a Deus você tem e constrói diariamente, e ainda não tem tempo os venezuelanos para ficar, poder falar e ter que reafirmar algo que ele já sente que ele é. Que eu era um país alegre e aqueles caras acabaram com isso. Mas você é uma janela para nós que não é venezuelana, digamos, nativa, e nada, ninguém está te pagando. Nós não estamos te pagando para você fazer isso. Você está fazendo de forma natural. Então, essa janela que você constrói diariamente e a experiência que você contou aqui para a gente é uma experiência que poucos venezuelanos têm no momento. No momento. Tomara que cresça, em algum momento tenha mais pessoas. E a outra, o outro agradecimento que eu queria te dar era por você vir aqui falar de experiência particular, questão da sua filha ter nascido, o contexto da sua migração. E graças a Deus, mesmo sendo uma dificuldade, ela nasceu aqui, ela teve a proteção sua aqui no país e sei que deve ter algumas dificuldades maiores na sua vida para poder estar com ela, mas está em família, né? A família está unida, isso eu conto nessa situação. Só no final, para você dar algumas palavras de despedida, que você quiser falar, fique aí à vontade. Carlos, obrigado pela oportunidade, né? Para mim, como eu já falei para você, é bem
sai do meu coração mesmo, da minha alma falar dessas coisas, porque é minha história, é algo que eu carrego comigo. Não tem para onde inventar, não tem para onde diminuir. É coisa que eu vivi, é coisa que realmente acontece. E assim, se tiver brasileiro que vê, vai ver esse vídeo, né? Que vai ver aqui nosso bate-papo, e você é aquela pessoa que duvida ainda da história do país, que não sabe, não sei o quê. Gente, eu sou a prova viva disso, né? Eu não tenho por que inventar. Então, sejamos, né, todos bons anfitriões, não somente com os venezuelanos, senão com qualquer pessoa que venha de outro país. Porque hoje em dia o Brasil está passando pelo que está passando, mas ele ainda é um país que pessoas estrangeiras vê como uma salvação. Então, a gente, às vezes, brasileiro, não sente o Brasil uma grande coisa, mas o Brasil é uma grande coisa. É uma salvação para pessoas que estão passando necessidade. É uma esperança no final do túnel. Então, a gente tem que valorizar também o nosso Brasil, né? Dar essa oportunidade para os estrangeiros se sentir como em casa, assim como eu me senti em casa lá na Venezuela, vamos dar a oportunidade de eles se sentir em casa também aqui, ser queridos, respeitados. E é isso, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Não, honestamente, eu acho que esse episódio ajudou também eu entender a visão de uma brasileira que morou no meu país e me encoraja também, talvez, procurar mais brasileiros. Daí devem haver muitos que não estão falando, digamos, né? Digamos assim, porque não nasce, digamos, mas acho que topariam para uma entrevista contar apenas uma versão deles, né, de vida. Você morou em Barinas, né, e conheceu várias cidades. Talvez escutar também a pessoa que morou em Caracas muito tempo, morou em outros estados da Venezuela, contar também um pouquinho mais da vivência dele. Mas é isso. Eu agradeço, Rayane, a todo mundo que assistiu o episódio. Deixem, por favor, o seu comentário, sugestão também de vídeo. Acompanhem ali, se estão vendo as redes sociais da Rayana, para que vocês fiquem também por dentro e conhecer a nossa cultura. Finalmente, você entender quais são as músicas das quais a gente está falando aqui, dessa linda Barinas, as músicas que a Rayana aparece por ali, um pouquinho emocionada, e até das camisas dos times. Eu coloquei essa camisa Uhum. aqui porque eu vi alguns vídeos já, ela usando a camisa dos Navegantes, que é o meu time na Venezuela de beisebol. Tá bom? Então a gente fica por aí, se encontra em outro episódio. Até mais.